Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu desejo que sim. Meu nome é Nara Pique e eu estou aqui hoje a convite do professor Edson Gavazzoni para falar um pouco com vocês sobre qual é o perfil do profissional de sucesso. Quem é a Nara, né? Então vou começar minha fala me apresentando. Eu sou empresária, sou formada bacharel em Ciências Contábeis, possuo uma especialização em Administração Financeira, Contábil e Controladoria. Trabalhei já há 17 anos como colaboradora de empresas e também como empresária dentro dessa jornada. Nos últimos 5 anos eu fui coordenadora do Programa Nacional de Educação Empreendedora do Sebrae e hoje eu atuo como consultora, facilitadora e autora desse tema Educação Empreendedora e Educação Financeira junto a sistemas de ensino e entidades. Além disso, eu tenho uma empresa de consultoria e treinamento junto com meu esposo e mais 2 parceiros, onde nós atendemos empresas e instituições, inclusive escolas também, com programas, projetos e atividades de treinamento e desenvolvimento para pessoas, projetos e negócios. Falar sobre perfil profissional é algo que eu gosto bastante. Dentro da minha carreira profissional, além dessas formações que eu citei, eu também busquei desenvolver o meu comportamento, o meu conhecimento sobre mim mesma. Por que eu fui atrás disso? Quando eu começava a atender alguns empresários no meu início de carreira, eu comecei a observar que mesmo que eu levasse o conhecimento sobre o como fazer, né, a parte mais técnica, e o conhecimento em termos de um curso, de um treinamento, algumas pessoas tinham dificuldade de colocar esse conhecimento em prática. E não somente quem não teve uma formação, mas também as pessoas que tiveram uma formação tinham um pouco de dificuldade de colocar em prática aquele conhecimento que receberam na graduação, ou na especialização, ou em algum curso específico. Então eu fui buscar compreender como é que funcionamos nós seres humanos, né? Como é que a nossa mente funciona, o nosso pensamento, para entender como é que esse conhecimento poderia ser levado de uma forma que as pessoas pudessem colocar na sua vida prática. E foi aí que entrou na minha vida o conhecimento de análise transacional. Foi aí que também eu busquei cursos de formação, então eu fiz um curso de formação de quase 2 anos de coaching executivo empresarial, onde nós pudemos, eu junto com alguns colegas, vivenciar, né, na prática esse processo de autodesenvolvimento para que nós pudéssemos depois levar isso para outras pessoas também. E nos últimos 2 anos eu participei de um outro programa de formação também voltado para o desenvolvimento humano, que é a análise transacional. Então eu fiz o AT 101, que é um curso mais rápido, e depois eu fiz o curso AT 202, que é esse programa de formação mais extenso. E ali, a cada módulo que nós vivenciávamos, nós recebíamos então o conhecimento teórico, nós praticávamos esse conhecimento em sala de aula e nós tínhamos também a missão de, no decorrer dos intervalos entre as aulas, praticar com outras pessoas, então exercitando o nosso autodesenvolvimento também. E hoje, então, eu compartilho um pouco disso com vocês. Então falamos um pouco sobre perfil. O que é perfil, né? Perfil é aquele conjunto de características, de competências e de habilidades que nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida. Então o nosso perfil, ele tem um pouco das experiências que nós recebemos desde a nossa infância, né? Os modelos daquelas figuras de autoridade, aquilo que eles nos ensinaram como certo, errado, bom ou mal. Conforme nós vamos crescendo, nós vamos tendo a condição de buscar mais conhecimento, novos conhecimentos com outras pessoas, né? Que não só do círculo familiar, e nós vamos tendo a condição de atualizar algumas coisas, de ressignificar e de discordar também, né? Que é mais ou menos agora o que vocês estão fazendo nessa fase, né? Que vocês estão, a fase da adolescência, né? Até a fase adulta, né? Então, como é que isso funciona? Nós vamos criando aí maneiras de nos colocar na vida e cada experiência que nós temos
seja ela positiva ou negativa, ela vai nos trazendo aprendizados. E esses aprendizados, eles vão sendo reforçados. Então imaginem, é como se nós tivéssemos dentro do nosso cérebro um computador, né? E dentro desse computador tem várias pastas. Então, cada vez que a gente coloca uma informação nova nesse nosso cérebro, né, no nosso computador, significa que essa informação vai ficar lá armazenada, o que a gente chama de memória RAM, né? É aquela memória que nós armazenamos automaticamente, que nós não temos a condição de mudar. Então ela fica lá como permanente na nossa memória, né? E cada vez que nós temos uma nova informação, nós não tiramos aquela anterior para colocar a outra no lugar. Nós colocamos uma nova informação. Então, se nós temos duas informações idênticas ou parecidas, o que o nosso cérebro faz? Quando nós temos uma situação fora acontecendo, nós vamos lá no nosso inconsciente, né, e no nosso consciente buscar as informações e trazemos os estímulos. É por isso que quando alguém enxerga, por exemplo, um animal e alguém teve uma experiência negativa com um cachorro, por exemplo, sente medo, porque lá na sua memória talvez teve um trauma. Ao passo que outras pessoas que não tiveram trauma, mas tiveram boas experiências, né, com esses animais, passam a sentir-se bem, confortáveis, querem tocar, querem acariciar, né, interagir. Então é só um exemplo aqui para trazer para vocês de como é que a nossa memória funciona. E isso está diretamente ligado ao nosso perfil. Então, quando nós falamos de perfil profissional, nós não podemos esquecer que antes de sermos profissionais, né, nós somos humanos. E como seres humanos, nós vamos aprendendo durante todo esse processo da vida. E esse é o nosso movimento saudável, né? Quando alguém se acha conhecedor de tudo, na verdade está se enganando, porque nós nunca conhecemos tudo de uma forma única. Cada um de nós tem aí a sua forma de ver o mundo a partir desse quadro de referências. Imagine que a gente tem um quadro, né? E esse quadro tem todas as informações ali da nossa vida. Então, a forma como nós enxergamos os outros, nós mesmos e as situações tem muito a ver com esse quadro de referência. Então, voltando aqui para o perfil profissional, né? O perfil do profissional de sucesso. O que é sucesso? Então, falamos de perfil, agora o que é sucesso? Sucesso, ele tem a ver muito com aquilo que nós reconhecemos como valor. Então, se para mim sucesso é ter estabilidade financeira, talvez para outra pessoa não seja. Talvez seja para essa outra pessoa ter tranquilidade, talvez seja ter um bom emprego, talvez seja, enfim, outras coisas, né? Então, essa questão de sucesso, ter ou não ter sucesso, vai muito de acordo com aquilo que a pessoa valoriza, né? Sucesso para um não significa o mesmo que sucesso para outro. E dentro do perfil, então, do profissional, não só do futuro, mas também, eu diria, do presente, né? Até porque o futuro nós estamos criando e recriando diariamente. Mas hoje tem algumas habilidades, algumas competências que são bem importantes para as pessoas que querem se posicionar nesse mundo do trabalho de uma forma a terem um espaço, a poderem então interagir e desenvolver um bom trabalho. Entre essas competências estão o conhecimento, essa é a base, né? Hoje mesmo com qualquer... Você pode ter tecnologia, você pode ter outros conhecimentos, mas o conhecimento básico, o conhecimento do estudo, que é isso que vocês fazem dentro de sala de aula, eu já passei por isso também, e volta e meia eu volto para esse ambiente porque é importante. O estudo, ele nos traz a condição de aprendermos com quem já aprendeu antes, né? Então, esses conhecimentos que foram historicamente sendo adquiridos e repassados pela humanidade, né, uns para os outros, ele é muito importante. Imagine que uma criança que nasce hoje não tivesse acesso à escola. Como ela saberia como foi antes? Ah, mas por que é importante saber como foi antes? Não é importante saber só como foi agora? Então, vamos lá.
Se alguém olhar para uma caixinha de leite, e eu tive essa experiência, né? Uma criança pega e olha para uma caixinha de leite e imagina que existe uma máquina que fabrica esse leite, né? Mas não é bem assim. O leite vem da vaca, né? Esse animal ele é criado, ele é alimentado, alguém vai lá, faz a extração desse leite, leva para uma indústria, essa indústria vai fazer todo um processamento, né, de limpeza, pasteurização, conservação, vai embalar e vai encaminhar então para os supermercados onde nós compramos. Se nós não temos esse conhecimento historicamente adquirido sendo repassado, nós perdemos uma importante informação em relação ao quanto nós já evoluímos enquanto sociedade e quais são os próximos passos que nós também precisamos dar para seguir nessa evolução, tá? Então, estudo é básico, gente. Conhecimento é básico. Sem conhecimento, não existe um bom profissional. Além do conhecimento, do estudo, o que é importante? O conhecimento técnico. Quando a gente fala em técnico, não é algo que é mecânico, mas é o saber fazer, né? Então, o saber fazer, ele está ligado à capacidade do ser humano de olhar para algo e transformar esse algo, essa matéria-prima, digamos assim, em um novo produto, ou então criar esse conhecimento, pegar esse conhecimento que tem e transformar isso num novo serviço, por exemplo. Então, estudo, em primeiro lugar, segundo, conhecimento técnico. E eu quero dar um exemplo, né? Qual que é a parte do conhecimento técnico? Então, se a gente pegar, por exemplo, um médico, né? O médico vai para a faculdade, estuda, né? Ou um engenheiro, qualquer profissional do mercado, estuda, e aí tem a parte prática, né? Como é que o médico vai atender esse paciente? Atendendo os pacientes, por isso existe aquele período de residência, né? Que é o período de estágio que a maioria das faculdades exige, para que esse profissional que recebeu o conhecimento, que teve todo o estudo, possa aplicar de uma forma prática esse conhecimento e demonstrar que aprendeu, que está apto a fazer sem o acompanhamento de um profissional que já tem mais experiência do que ele. Mas isso só basta? Não, gente. Hoje nós temos também outro importante fator, que é o autoconhecimento e o desenvolvimento das competências e das habilidades comportamentais. E dentro do comportamental, eu vou trazer outras informações. Então vamos lá, o que é comportamento? Comportamento é tudo aquilo que nós permitimos que os outros conheçam sobre como nós somos. Então, a forma como nós nos comportamos publicamente e demonstramos aquilo que pensamos, o que nós acreditamos, o que não acreditamos, como agimos e interagimos, tem a ver com o que a gente chama de comportamento. Nosso comportamento é aquilo que a gente mostra para as outras pessoas, né? Externaliza, né? Agora, o nosso sentimento não. O nosso sentimento fica dentro de nós. Então, o comportamento está fora, aquilo que eu mostro, que eu permito que os outros vejam. Sentimento é aquilo que passa-se dentro, né? Aí dentro da minha emoção, dentro do meu pensar também aciona algumas emoções. Então, é algo que eu sinto algo e eu só vou expressar pelo comportamento se eu quiser, né? Então, falando de comportamento, dentro da parte do comportamento, nós temos algumas habilidades e algumas atitudes que estão sendo requeridas da colaboração. Por quê? Agora, nesse período de pandemia, foi bem significativo observar que aquelas empresas, aquelas equipes, aqueles grupos que se dispuseram a colaborar entre si, não sofreram tantos impactos da crise, né, que o Covid provocou, pandemia trouxe, quanto outros grupos que se prenderam no competir, tentaram competir entre si e perderam espaço no mercado e também diante do próprio consumidor. Então, olha só como é importante a gente olhar para aquilo que nós temos como essencial, né? Se somos seres gregários, se somos seres humanos, se nós temos essa necessidade do reconhecimento do outro, de interagir, que a gente também possa levar isso para o nosso ambiente profissional. E nós não somos pessoas distintas, né?
nós somos seres humanos, a Nara é a mesma aqui dentro de casa, é a mesma lá dentro de uma empresa, atendendo os clientes, fazendo aqui o vídeo para vocês. Nós somos seres humanos, antes de ser profissionais, nós somos seres humanos. É isso que eu quero deixar para vocês, tá? Além disso, também, outras habilidades que são importantes entre as soft skills é a orientação para resultados. É bacana a gente ter todo o conhecimento técnico, é bacana a gente ter o conhecimento científico, é bacana estudar, é bacana ter um bom comportamento, se relacionar, se comunicar bem. Agora, nós temos a necessidade de produzir resultado para nós mesmos e para os outros. O que é gerar resultado? É compreender que tudo que eu faço leva a um objetivo. E é importante alcançar objetivos, porque senão se perde recursos, se desperdiça tempo, né? E dinheiro, claro. Então nós precisamos olhar para essa questão também de como fazer como nós podemos caminhar e nos orientar as nossas ações para os resultados, tá? Outra questão que é importante também, a liderança de equipe. Em qualquer lugar, pessoal, dentro de sala de aula, aí dentro da escola, no ambiente da sua casa, na comunidade, na relação social, onde tem pessoas, existe a necessidade de uma liderança. A liderança não é alguém que vai lá e manda em todo mundo. A liderança significa influenciar as pessoas para que o grupo possa combinar esse conhecimento, essas habilidades, essas atitudes para alcançar os objetivos, para alcançar um resultado, né? Toda ação vai gerar uma consequência, então se não tiver alguém coordenando, e esta é a função do líder, não é de mandar, não é de ter o poder nas mãos, né, de dar ordens, você deve isso, você deve aquilo. Não, é de coordenar as ações das pessoas que compõem esse grupo para que elas possam se orientar para alcançar os objetivos que são comuns deste grupo. E aí, essas são então as competências mais importantes. A empatia, né, também. O que é empatia? Não é eu me colocar só no lugar do outro, é eu sentir com o outro, é eu tentar liberar aquilo que eu tenho como o meu óculos, né, a forma como eu vejo, para tentar ir para o lugar do outro e enxergar com o óculos do outro, como é que ele enxerga o mundo, na visão dele, né, a partir das experiências que ele teve. Então isso, de certa forma, nos exige um pouco de dedicação, porque nós, infelizmente, somos treinados para olhar a partir só de nós mesmos, né? Então, olhar através do outro vai exigir de nós, sim, um pouco de dedicação no começo, mas à medida que a gente vai praticando isso no dia a dia, nos mais variados ambientes, vai se tornando mais fácil também. Então, falando aí do perfil do profissional do futuro, pessoal, o que eu gostaria de deixar para vocês é que é importante o profissional do futuro, sim, ter uma energia ativa, então cuidem da saúde de vocês, não é besteira, tá? Não tô aqui fazendo papel da mãe, não. Isso é por fatos e informações, assim, a partir da minha experiência profissional, à medida em que eu alimento o meu corpo físico com alimentos saudáveis, que eu faço exercício com regularidade, que eu estudo, que eu exercito também o meu cérebro, a minha mente, e abasteço também o meu lado espiritual, eu me sinto com mais energia para as atividades pessoais e profissionais também. Então, cuidem sim da saúde de vocês e cuidem da saúde integral, né? É corpo, é mente, é emoção e é espírito também. Outra coisa, se mantenham em constante movimento de aprendizado. Nós estamos entrando agora em um momento de mudança bem significativa para toda a humanidade, né? O pós-Covid vai nos exigir aí um movimento de olhar de uma forma diferente para as relações, inclusive as relações de trabalho também. Nós saímos, eu acredito que desse momento mais fortalecidos no sentido de nos dar conta
do que realmente importa para a nossa vida. Então, que vocês possam sim fazer escolhas conscientes, que vocês possam sonhar, sim, bem importante. Criem uma meta e alcancem essa meta, mas não esqueçam de que para essa meta ser alcançada existe ação, e essa ação ela vai levar a alguma consequência. Mas para que servem as metas se nós não temos objetivo? Então a primeira coisa, defina um objetivo para a vida de vocês. Qual é o profissional que você quer ser? Qual é o ponto-chave? Qual é o teu principal objetivo que você quer alcançar? Imagine que você está hoje com 60 anos de idade, 70 anos de idade, né? Eu faço esse exercício. Como eu quero ser reconhecida pelas pessoas? O que eu quero deixar como legado? O que é que vai fazer ter valido a pena eu viver toda essa jornada de vida sem um objetivo? Porque se a gente viver só em função de meta, a gente fica que nem o hamster, né? Na rodinha dentro da gaiola, ele fica rodando, né? E acaba não saindo muito do mesmo lugar. Então a meta ela serve sim como se fossem alguns pontos, né, de partida que vão nos direcionando para a gente verificar o quanto nós já avançamos em relação ao ponto inicial. Então cada meta, né, quando a gente alcança, é importante sim celebrar, é importante comemorar, né, porque dentro dessa jornada nós vivemos experiências, nós estivemos com pessoas, nós vencemos desafios pessoais, profissionais, então é importante celebrar. Mas o sonho por si só não leva a resultado nenhum. Ele é importante, sim, colocar energia nisso. Agora, existem duas coisas que são tão importantes quanto estudo, trabalho, que é a ação, né, e realização. Então, começa a olhar para as coisas que vocês fazem no dia a dia, né? Por exemplo, se você tem hoje um objetivo de se formar em um determinado curso, começa a olhar para o que você está fazendo hoje dentro de sala de aula. O teu movimento, o teu comportamento, a tua dedicação, o teu trabalho, né, que é a atividade de estudo, está te levando mais próximo do objetivo ou não? As pessoas com quem você está convivendo, com quem você está se cercando, fazendo amizade, se relacionando, elas têm um alinhamento de valores, de propósitos, de objetivos, de futuro? Porque isso são fatores importantes. As pessoas que estão ao nosso redor, elas nos mostram muito de nós. O outro, ele acaba sendo um espelho para nós, né? Nas relações, nós não nos vemos, né? Eu vou me ver no vídeo depois, mas agora eu estou aqui para vocês me verem. Então, numa conversa, a gente acaba não se vendo. Nós vemos o outro falando conosco. E a partir da interação que o outro nos traz, é que a gente pode ter essa condição de se olhar. Então, aproveitem aí as relações para vocês também se olharem, né? E exercitarem aí toda a empatia, o relacionamento interpessoal e também pensar em objetivos de futuro que sejam semelhantes, né? Não importa se um vai fazer engenharia, o outro vai fazer pedagogia, ou então o outro vai fazer direito, mas tenham objetivos, né, semelhantes. Pessoas com objetivos semelhantes tendem a se apoiar, tendem a colaborar umas com as outras e tornar a jornada de todas mais agradável, mais satisfatória. Então, eu desejo que vocês possam, sim, ter uma jornada de estudo e uma jornada profissional logo mais, repleta de sucesso. E para isso, ficam aí as dicas, então, do caminho, né? Vamos retomar rapidinho? Estudo, trabalho, dedicação e ação. Tá ok? Eu vou deixar, depois eu vou enviar para o professor Edson algumas dicas de textos complementares que vocês poderão utilizar para se aprofundar um pouco mais aí no conteúdo do que eu trouxe aqui para vocês. E também fico à disposição se vocês quiserem tirar alguma dúvida nas redes sociais, também fico disponível. Desejo sucesso para vocês e um excelente ano de 2020. Até a próxima!